Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sonic, da TV 247, da TVT, da Carta Capital, do Diário do Centro do Mundo, do Blog da Cidadania. Desculpe interromper o almoço de vocês, mas eu estou tentando digitar Estadão. Toffoli atende a pedido de Flávio Bolsonaro e suspende processo com dados do COAF. Ou seja, a questão do Flávio Bolsonaro com Queiroz estava rolando há um ano no Rio de Janeiro, revelando indícios de vários crimes, né? Dobradinha, dinheiro que entrava na conta do Queiroz e saía, não sabe para quem ia, professores que parte do salário entregavam para o Queiroz, todo tipo de indícios de irregularidades. Há um ano esse processo estava andando devagar, andando e parando. E agora, Fux já tinha mandado suspender uma vez, vocês lembram, né? E agora o Toffoli mandou suspender até novembro. Então deu um presentão para o Flávio Bolsonaro. Além do presente que o irmão dele ganhou, Eduardo Bolsonaro, veja como é bom ser filho de presidente no Brasil em 2019. O filho mais novo é o 03, né? Não, 03, o 03 vai para a Embaixada dos Estados Unidos, a principal embaixada brasileira. Já está mais ou menos certo aí, pelo que eu estou lendo, já está dando certo. E Bolsonaro já conchavou o Senado e tal, está achando que passa no Senado, etc. O filho, o 02, né, que é o Carluxo, demite ministros. É o cão de guarda, é o pitbull, esse demite ministro. O ministro que não se comporta, ele vai lá e morde e não larga da canela do ministro até o ministro sair fora. Já foi com o Gustavo Biano, já foi com o Santos Cruz, já foi com o Vélez. Não, acho que o Vélez também, esse aí não tinha como salvar, né? Mas estou estarrecido até agora com essa notícia do Estadão. Decisão, quer dizer, a pedido de quem que ele decidiu isso? A pedido da defesa do Flávio. Porque, porque o COAF, alega a defesa, forneceu dados bancários do Flávio Bolsonaro ao Ministério Público Federal sem autorização do Poder Judiciário. Então, o que o Dias Toffoli decidiu foi o seguinte: nenhum cidadão pode, aquela coisa, né? Vera Ferreira, boa tarde, boa tarde. Olá, Júlio Atanásio, boa tarde. Então, é isso. Desculpe interromper aí o almoço de vocês. Eu sei que está na hora do almoço, é a hora tradicional do almoço no Brasil, 1 hora da tarde, mas vocês podem continuar o almoço de vocês, evidentemente, e participar dessa transmissão da Telesonic, na qual eu estou indignado com essa decisão do Dias Toffoli. É claro que a decisão dele atinge todos os crimes de colarinho branco, né? Como os do Flávio Bolsonaro. Mas o principal beneficiado é o filho do presidente, né? Foi a defesa do filho do presidente que pediu a paralisação do processo. E conseguiu, conseguiu. Marli Fontenelle, boa tarde. Está aqui a matéria de Amanda Pupo, foi publicada agora, 12h09, no Estadão, após o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro. Então, o Queiroz, então, quer dizer, o Flávio Bolsonaro está juntinho do Queiroz, né? É uma coisa só, são irmãos siameses, né? Então, o Queiroz também, quer dizer, o Queiroz sumiu, ninguém sabe onde está o Queiroz, cadê? No carnaval até, talvez tenha alguma marchinha, cadê o Queiroz, né? Cadê Queiroz? Tarararararara, cadê? Pois é, Júlio Atanásio, todos nós estamos indignados e preocupados. E veja só, o Dias Toffoli, quando assumiu, qual que era a principal missão dele? Ou o desafio dele? Era colocar o Brasil de volta nos trilhos da democracia, era botar a questão da prisão depois de segunda instância. A Constituição não permite, no entanto, milhares estão presos por causa disso. Inclusive Lula. Mas milhares estão presos porque
o STF, desobedecendo a Constituição, votou na possibilidade de haver prisão de pessoas. Na possibilidade, só que o STF autorizou a possibilidade. E, depois disso, virou norma. Condenado em segunda instância, cana. Condenado em segunda instância, cana. E o Dias Toffoli, o que se esperava, Natália Brito, o que se esperava era que o Toffoli colocasse essa questão em votação para que o Brasil voltasse aos trilhos da Constituição, aos trilhos da democracia. Mas isso está levando os trilhos, esse trem, o nosso trem, nesse trem que nós estamos, para cada vez mais longe dos trilhos da democracia, que está protegendo milicianos, que quem está... o relacionamento do Flávio Bolsonaro é com miliciano, é com Queiroz. Fabrício Queiroz, miliciano, amigo do cara que participou, provavelmente, tudo indica, da morte de Marielle, ou que faz parte do grupo, quer dizer, uma coisa gravíssima, quer dizer, um caso que deveria ser investigado mais a fundo. O Toffoli manda suspender. Ele, que está na corte mais elevada da justiça brasileira. Já temos o Moro envergonhando a justiça brasileira. O Moro colocou a justiça brasileira no esgoto. Vocês concordam? Mas, olha, com desculpas ao Rogério Matucci, eu discordo dessa frase, acho uma frase que virou um chavão, sabe? Com o Supremo, com tudo. O Romero Jucá disse isso, né? Alegando que poderia corromper ministros. Mas, olha, eu acho muito errado, muito inadequado usar essa frase, tá certo? Primeiro, porque não é o Supremo todo, é o Dias Toffoli. Então, nós temos que ver caso a caso. Quem suspendeu foi Dias Toffoli. Não foi Marco Aurélio Mello, não foi o Celso de Mello, não foi Ricardo Lewandowski. Então, não é justo. A cada momento em que o ministro toma uma decisão errada, vir com essa frase, com o Supremo com tudo, como se o Romero Jucá tivesse feito algum acordo. Isso foi uma frase de efeito, num telefonema, que as pessoas estão levando para outro lado, para justificar coisas injustificáveis. E aí, nesse caso, meus amigos, vamos analisar com frieza. A decisão do Dias Toffoli, não é do Supremo. É isso que tem que ser criticado. O Dias Toffoli, por causa do Dias Toffoli criticar o Supremo, o presidente do Supremo é aquele que tem a pauta na mão. Tá? É um rodízio ali, né? É um rodízio. Então, ele está agora no Supremo. Ele não expressa, o que quer dizer que ele não expressa o pensamento do Supremo. Ele expressa o seu pensamento individual. Tá certo? Então, olha o que diz a matéria aqui do Estadão. O julgamento plenário está marcado para novembro. A medida resultou de um pedido da própria defesa. Claro, do defesa do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Mas, olha, envolve tanta coisa, inclusive a da mulher do Bolsonaro. Tem aquele repasse do Queiroz para a mulher do Jair Bolsonaro. 25 mil reais. Até agora ninguém explicou. Isso tem que ser investigado ou tem que parar a investigação, Dias Toffoli? Então, o Ministério Público Estadual pediu a quebra de sigilo com o fim de investigar a suposta prática de crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete do ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa. Ele não tinha nenhuma imunidade parlamentar ainda, era deputado estadual. A defesa de Flávio afirma que o Ministério Público do Rio se utilizou do COAF como atalho e se furtou o controle do Poder Judiciário. Hein, Rogério Matucci? O que você acha disso?
Sem autorização do judiciário, foi realizada a devassa de mais de uma década nas movimentações bancárias e financeiras. O importante foi o que se achou, indícios de crimes graves, gravíssimos. A defesa de Flávio afirma que o Ministério Público do Rio se utilizou... Bom, já falei. A defesa do senador anota também que o Ministério Público já estaria em poder das informações bancárias e fiscal fornecidas pelo COAF, quando a quebra do sigilo foi posteriormente autorizada judicialmente. Olha, tem o seguinte, o COAF, o que o COAF fornece é o que ele recebe dos bancos. Então, o COAF só forneceu as irregularidades porque havia irregularidades. Ou seja, qual é o papel do COAF? O COAF recebe relatórios de bancos e outras instituições financeiras quando há movimentações suspeitas. Quando o banco identifica uma movimentação suspeita, fulano tentou depositar 1 milhão sem explicar de onde vinha. Isso é que vai para o COAF. Então, o que chega no COAF já é suspeito. Então, se o COAF recebeu a informação de uma conta do Flávio Bolsonaro, é porque aquela conta do Flávio Bolsonaro já estava sob suspeita de ter praticado ilícitos. Certo? O processo pelo qual o Flávio tomou a decisão entrou em destaque em março, quando teve o julgamento marcado pelo presidente da Corte, mas acabou adiado. O caso ressurgiu na esteira de uma forte reação do STF após vazamento de informações do fisco sobre procedimentos abertos para analisar dados fiscais de ministros de tribunais superiores, como Gilmar Mendes e familiares. O caso, como revelou o Estado, causou uma grave crise na Receita. Isso é outro caso. Não tem nada a ver com miliciano, não tem nada a ver com dobradinha, não tem nada a ver com político, não tem nada a ver com filho de presidente, não tem nada a ver com um deputado estadual que homenageava bandidos, que ajudava a família de bandidos contratando familiares de bandidos que estão foragidos, milicianos. Gilmar Mendes não tem relação com miliciano. Fernando Nascimento. Então é o seguinte, a cada dia a gente se espanta com o ponto a que chegamos. Só que a gente sempre acha que pode chegar, pode piorar. Essa é a diferença de outros tempos para hoje. Em outros tempos a gente achava que podia melhorar, é ou não é? Não é, Adriana? A gente achava que podia melhorar nos anos 60, a Bossa Nova, o Cinema Novo, Maria Esther Bueno, Eder Joffre, Seleção Brasileira, Brasília, Oscar Niemeyer, Juscelino, tudo isso nos fazia crer que o Brasil podia melhorar, ia melhorar. Aí, de repente, veio a ditadura em 74, fechou geral. Agora que a gente está há 35 anos vivendo democracia, vem essa turma. Abriram a caixa de Pandora, os demônios saíram. E colocar os demônios de volta para a caixa de Pandora é difícil. Todo mundo se pergunta, como fazer? O que devemos fazer? O que fazer? E a resposta mais fácil e mais simples é, temos que ir para a rua, né? Isso a gente vê em outros países. Mas tem o seguinte, tem que botar esses demônios para dentro da caixa de Pandora. Como é que vai fazer? Entendeu? Os demônios saíram com essa eleição. Está cheio. Não é só o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, o PSL, a Polícia Federal, os milicianos. Essas pessoas todas ficaram imponderadas. Os milicianos ficaram imponderados com esse governo. Os demônios saíram para fora da caixa de Pandora. Como é que faz para colocar para dentro? O povo vai colocar os demônios para dentro? E como colocar o povo na rua? Deu não, claro.
Claro, Getúlio também soltou os demônios da Caixa de Pandora. É o Filinto Miller, né? Quanta gente não morreu, quanta gente não foi torturada por Getúlio. Então é o seguinte, essa decisão do Dias Toffoli é horrorosa, uma decisão surpreendente, partindo do mais alto grau da justiça brasileira, porque o caso do Flávio tem que ser investigado. Não parar a investigação, parar até novembro. Aí vai para a decisão do plenário. Aí o plenário não decide, adia de novo. Porque assim, adiou uma vez, adia duas. E a gente fica esperando a resposta. Ainda está vigindo o Estado Democrático de Direito? Ou não? Até que ponto está vigindo? Pode ter meia democracia como mulher meio grávida? Pode ter meio Estado de Direito? Como é que se entende um Brasil onde o artigo 5º não está em vigor? O artigo onde se afirma que ninguém pode ser preso até serem esgotadas todas as instâncias de defesa, até o último recurso da última instância, que é o STF, e não prisão após segunda instância. Já estamos vendo como funciona a primeira e segunda instância com essas revelações da Lava Jato. Outra coisa que me deixou inteiramente indignado foi o Moro criticar a imprensa. É claro que a única coisa que fazem os autoritários é criticar a imprensa. Ele continua não vendo nada de escandaloso nas revelações. Ele não acha escandaloso o Dallagnol lucrar com palestras, propor a ele também lucros com palestras a partir da Lava Jato. Ele não acha escandaloso todo mundo ficar sabendo que ele participava de reuniões com a Polícia Federal, ele sendo juiz. Camila Funchal, muito obrigado. Obrigado, Camila Funchal. Esse é uma das maneiras de vocês contribuírem aqui com a TV Solnic. É o Superchat, Camila Funchal, tem o Superchat e tem o Catarse com contribuições mensais. Porque vocês é que fazem a TV Solnic. Eu sou um velho jornalista e vocês são esse público maravilhoso que além de ter a generosidade de me assistir, ainda tem a generosidade de depositar dinheiro, que é uma coisa importantíssima. Claro que quando chega a ganância é horroroso, mas dinheiro é liberdade, né? Dinheiro é liberdade. Quem não tem dinheiro, né? Você fica praticamente sem ação, né? O que você faz sem dinheiro? Então, agora, quando é demais, aí já é outra coisa, aí já é um veneno, né? Aquele cara que tem 1 bilhão e acha pouco, ou tem, sei lá. Mas dinheiro é liberdade, dinheiro é liberdade. Com dinheiro você pode, de repente, fugir se você precisa, por exemplo. Né? Quem não tem dinheiro vai fugir para onde? Vai fugir a pé? Vai pegar um cavalo e fugir a cavalo? Então, é óbvio, né? É óbvio que não vou aqui falar óbvio que o dinheiro é importantíssimo, que é liberdade e etc. Por isso eu agradeço muito vocês que sustentam a TV Solnic. Sustentar a TV Solnic, o que quer sustentar? Me sustentar, é contribuir para o meu sustento, tá certo? Porque enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estou alimentado, enquanto eu estou agasalhado, estarei aqui com vocês conversando, né? Enquanto eu me proibir, enquanto eu não for eliminado, né? Eu vou continuar aqui, porque eu faço isso desde pequenininho, não vou fazer outra coisa, né? Eu comecei a fazer entrevista com 12 anos. Mas olha, é o seguinte,
O Moro, que está na Flórida, fazendo, sabe-se lá, fazendo o quê? Tirou férias. Ele insiste, ele sempre viola a legislação. Ele não podia ter tirado férias, mas tirou. Ele não chama de férias, porque não é remunerada, mas não é permitido tirar férias com menos de um ano de trabalho. Qual é o trabalhador que com 6 meses de serviço pede férias? É isso que diz a lei? Não, diz que é depois de um ano, mas ele mais uma vez passou por cima das leis e está lá na Flórida tomando sol. E publicou esse post aí, atacando o Intercept. Meu Deus do céu, o Intercept está prestando um grande serviço ao Brasil, revelando a sujeira por trás de algumas instâncias do Poder Judiciário e mostrando a necessidade do que afirma a Constituição, da prisão só depois da última instância, que a primeira e a segunda instância funcionam desse jeito, mambembe. Desse jeito mambembe, lucrando com... Imaginem se no STF algum ministro vai lucrar com palestras. Do jeito que o Deltan ali, querendo formar uma empresa com a mulher dele, no escuro, né, escondidinho, para faturar em cima da desgraça dos outros. Se aproveitar da posição dele para faturar 400 mil reais de palestras. Olha quantas palestras estou... Vamos faturar, diz ele das mensagens. E o Moro acha isso normal. Acha maravilhoso, não vê nenhum problema nisso. Então é o seguinte, tanto o Moro, como o Dallagnol, como o Bolsonaro são esses demônios que saíram da caixa de Pandora. Vocês conhecem a história. Pandora não podia ter abrido a caixa, mas abriu. Quem é a Pandora? São os brasileiros. São os eleitores brasileiros que abriram a caixa de Pandora e soltaram os demônios. Como é que vai colocar os demônios para dentro agora? Quem vai trazer os demônios para dentro? Se os demônios estão armados. Tem generais, os demônios têm generais, têm tropas. Esses demônios que saíram da caixa de Pandora têm tropas. Por isso que é difícil colocar de volta para dentro. Nonato está perguntando se ele vai colocar o Deltan Dallagnol na PGR. É possível. Não é? É possível. O Bolsonaro protege miliciano, protege Moro, protege o ministro das Laranjas, protege o filho, Flávio Bolsonaro, protege o filho que dirige. Então, ele protege todos que incorrem em ilegalidades. Não é, Maria Helena Vieira? Então, não será surpresa se Bolsonaro colocar o Deltan como chefe da PGR no lugar da Raquel Dodge. Pode ser. Talvez você tenha razão. Quem é naquele quadrinho na parede? Aquele é o grande Charles Dickens. Charles Dickens. Então é o seguinte, esses não são os demônios da garoa, os demônios da garoa é os legais, né? Tchan, tchan, tcharam, tchan, tchan, parariscundum, 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 não posso ficar nem mais um minuto. São os demônios da garoa. Os demônios que estão aí são os demônios da caixa de Pandora. São demônios mesmo, mal intencionados. Eles não gostam de cultura, não gostam de gente inteligente, não gostam de música, eles gostam de fritar hambúrguer. Eles gostam de pescar em áreas onde não pode, em áreas de proteção ambiental. Eles querem destruir a Amazônia. E esses são os demônios que estão soltos aí. Querem destruir os gays, os negros, querem escravizar os negros de novo, querem eliminar os gays,
querem eliminar quem não concorda com eles, querem eliminar de quem eles não gostam. Esses são os demônios que estão aí, comandados pelo demônio Mor, porque o demônio Mor foi eleito. Pasmem, até hoje eu nunca vou entender como é que os brasileiros votaram no pior. Antes disso, se votava no pior para vereador, para tirar um sarro. Que brasileiro gosta de tirar um sarro. Então, aqui em São Paulo foi eleito cacareco. O que era o cacareco? Era o rinoceronte aí do zoológico, Jussara Nazarete, chamado cacareco. E os paulistanos, para sarro, elegeram, deram voto lá, o voto era por escrito, elegeram o cacareco vereador. Mas agora elegeram o cacareco presidente. E na urna eletrônica, elegeram um demônio da caixa de Pandora. Não sabiam que não podia abrir a caixa de Pandora? A caixa de Pandora é aquela que estava trancada desde 84, desde 85, quando os militares foram embora, voltaram para o quartel. Agora os brasileiros abriram a caixa de Pandora. Assim, não sei, por sarro. Para tirar um sarro. Para nunca mais ter o PT. Será que foi isso? Mistura de estupidez com ignorância, com desinformação, com lavagem cerebral. Mas o fato é que os demônios agora estão aí. Estão em todos os lugares. Estão em Paraty, estão no Rio, estão em São Paulo, estão no Pará, os milicianos. E os demônios têm carta branca para atacar a qualquer momento, seja aqui, na internet, seja fisicamente, impedindo o Glenn Greenwald de conversar. Então, meus caros, aqueles que se perguntam, o que fazer? Como fazer? O que vamos fazer? Lembre-se de uma coisa, são os demônios que têm que voltar da caixa de Pandora. E não é um só, são muitos. E eles têm que ser enfrentados nas eleições. As eleições têm eleição no ano que vem. Vocês estão vendo alguém da oposição falando, cogitando quem será candidato às prefeituras, as principais, para que a oposição pelo menos ganhe as eleições municipais nas cidades mais importantes? Vocês estão vendo alguma articulação para se ganhar a prefeitura de São Paulo? Do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre? Vocês estão vendo? Não. Fica essa brigaiada aí, da Tabata, do Ciro com a Tabata, da Tabata com o Ciro, Tabata para cá, só se fala nisso. Só se fala nisso. Tabata para cá, Ciro para lá. E o mais importante, que é enfrentar esses demônios da caixa de Pandora nas eleições do ano que vem, ninguém fala. Quando que vai começar? Quando que a oposição vai começar a discutir as prefeituras? E o que interessa são prefeituras pequenas, não. O que interessa é a prefeitura de São Paulo, prefeitura de Rio, do Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, cidades importantes, capitais. É nisso que a oposição tem que focar. Não ficar brigando ali, expulsa ou não expulsa, o PSB, o PDT. A oposição tinha que se articular
para escolher os candidatos melhores em cada cidade importante e se apoiarem mutuamente para lançar um candidato só. Essa é uma posição inteligente. Não ficar fragmentada. O PDT vai ter candidato, o PT vai ter outro, o PCdoB vai ter outro, o PSB vai ter outro. Aí eles sempre dizem, no segundo turno a gente se une, mas às vezes no segundo turno já era. Como na eleição do Bolsonaro. Não dava mais para tirar aquela diferença. 16 pontos ele ganhou na frente. Então, tem que acabar com esse papo de que no primeiro turno a oposição, as esquerdas, como queiram chamar, tem vários candidatos, mas no segundo turno se une. Mas no segundo turno já era. Às vezes a eleição acaba no primeiro turno. Como no futebol, o jogo às vezes acaba no primeiro tempo. E o segundo não é uma formalidade. Não dava mais para dar de ganhar do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha 16 pontos diferentes no primeiro turno. Não adianta botar culpa nos outros. No Ciro Gomes, no Fernando Henrique. Não. A população escolheu, votou. Lavagem cerebral, tudo isso, claro. Todas as ilegalidades foram praticadas. Mas o cara foi eleito. O cara que estava na Caixa de Pandora. Quer dizer, ele já estava fora da Caixa de Pandora, né? Já tinha tido ótimas votações para deputado, né? Esse demônio aí. E os cariocas, né? Aplaudindo o demônio carioca, né? Há quantos anos os cariocas reelegiam o demônio? Até que chegou uma hora que o Brasil elegeu o demônio para presidente. E agora, para botar ele para dentro da Caixa de Pandora? Agora vai ser o filho embaixador, o outro filho não vai responder justiça, o outro filho vai continuar demitido ministro, e é uma corte imperial, é um império. Império sem lei. Não é o império da lei, é o império sem lei. Porque a justiça comandada por Sérgio Moro não pode ser justiça. Ministério da Justiça, sob comando de Sérgio Moro, não é justiça. É uma ofensa à justiça. É uma afronta à justiça. Então é isso, meus amigos. A Caixa de Pandora está aberta, os demônios são soltos e o grande desafio é mandar os demônios para dentro da Caixa. Frank Moraes, qual foi o presentão dado ao 01? Foi isso. Todos os processos dele foram paralisados pelo Dias Toffoli. A defesa do Flávio Bolsonaro alegou que as informações o qual forneceu ao Ministério Público sem consultar o Poder Judiciário ia revelar esses crimes todos, lavagem, indícios de crimes de colarinho branco, lavagem de dinheiro, organização criminosa, envolvendo Flávio, envolvendo Queiroz, mas o Dias Toffoli atendeu à defesa do Flávio Bolsonaro, o 01, e mandou suspender todas as investigações acerca dele por causa disso, porque o COAF mandou as informações ao Ministério Público sem passar pelo Poder Judiciário. Então, até novembro, ele ganhou esse presentão do Toffoli, até novembro não vai acontecer mais nada com ele, e é claro que depois de novembro adia de novo. Né? Dá um jeito de arrumar, quer dizer, de um lado tem a justiça comandada por Sérgio Moro, do outro lado o STF do Dias Toffoli, né? O Dias Toffoli que teria que mandar a voto a questão da prisão em segunda instância, não manda a voto a questão da prisão em segunda instância. E blinda Flávio Bolsonaro, blinda o Queiroz está junto com o Bolsonaro nesse escândalo. Então, qual foi a apresentação? Dias Toffoli paralisa o escândalo Flávio Bolsonaro, blinda o Flávio Bolsonaro. Isso é justiça? Essa é a justiça
de um Estado democrático de direito? Pois é, essa dúvida é que os brasileiros, os brasileiros democratas, que já viveram a ditadura, já viveram a democracia, agora estão vivendo um período cinzento. É um período que já não é democracia, mas ainda não é ditadura. Talvez esta seja a melhor definição. É um período que já não é democracia, mas ainda não é ditadura. Vocês concordam com essa definição? Porque não sabemos o que é. Algumas leis estão valendo, outras não. Parte da Constituição vale, parte não vale. Não existe uma perseguição total, como existiu na ditadura, mas existe perseguição a certos políticos, a Lula, por exemplo, que é o principal deles. Então, muita gente fala, já é ditadura. Muita gente fala, não, é democracia. A dúvida já é grave, haver dúvida. Não deveria haver dúvida, né? Bruno Maricato chama de uma ditadura mascarada. Para mim, é isso. Já não é democracia, mas ainda não é ditadura. É o limbo. Não é o paraíso nem o inferno, é o purgatório. Esse é o momento que eu acho que explica, define, retrata o que nós estamos vivendo. Estamos no purgatório. A gente estava perto do paraíso, não é? Democracia, vamos crescer, vamos para frente, vamos junto com o mundo ocidental, em busca das liberdades individuais, não é? Liberação, liberdade. Qual é o grande bem que nós podemos ter? É a liberdade, né? Primeira coisa. Então a gente está nesse caminho da liberdade, a liberdade do corpo, a liberdade de pensamento, que é isso que o mundo civilizado caminha, para isso. E o mundo retrógrado puxa para a violência, para a inquisição, para a fogueira, para a barbárie, para as cavernas, para a pré-história, para a contestação da ciência. Que é o que fazem esses demônios da caixa de Pandora. Esse que é o papel deles, está cheio por aí. Deputado, senador, prefeito, governador, tudo isso aí da caixa de Pandora. É muita gente. Não é fácil. Não é fácil, não vai ser fácil eles voltarem. Não vai ser fácil eles voltarem. Digo isso a vocês. Não vai ser fácil. Aqueles outros ficaram 20 anos. Os militares, sem apoio popular, hein? Ficaram 20 anos, e esses caras têm. Mesmo que saia meia dúzia gritando contra o Glenn, meia dúzia, mas que estão ali, que são os demônios também, fazem parte dos demônios. Esses milicianos na internet são os demônios da caixa de Pandora. Acho que chamar de bolsominion é muito delicado. É bonitinho. Eu nunca concordei com essa definição. Bolsominion é uma coisa bonitinha. Não, são demônios. São os demônios da caixa de Pandora. Não tem outra definição para eles. E eles vieram para fazer o mal, não tenham dúvida. Não vieram para fazer o bem, vieram para fazer o mal, para distribuir armas. Para quê? Para as pessoas se matarem. São demônios, meu Deus. Eles querem mandar os filhos para a escola de tiro. Não para a escola para aprender ciência, história, filosofia. Eles mandam a criança aos 5 anos para praticar tiro. Não para estudar o que deveria, para aumentar o seu conhecimento, para conhecer o mundo. Não, eles vão lá e mandam para a escola de tiro. Eles são os demônios. Se candidatam e outros demônios os elegem. Quem elege Bolsonaro? É igual ao Bolsonaro. Não é? Se identifica. Você vota em quem você não se identifica, você só vota em quem você se identifica. Então tem a opção de demônios, 57 milhões de demônios da caixa de Pandora. Não é pouca gente. Não dá para subestimar. Agora, esses demônios um dia têm que voltar para cá. Eles vão voltar.
Claro que vão. Não ficam para sempre. Vão voltar. Temos que denunciar, temos que criticar sempre, não pode deixar nada barato. Agora, eles não vieram para brincar, vieram para destruir. Isso aí, o Bolsonaro já disse várias vezes, eles vieram para destruir. Vieram para destruir. Em todos os sentidos. Destruir a justiça, destruir a cultura, destruir o ensino público, o conhecimento, destruir o conhecimento. Quanto mais imbecis, você domina melhor. Por que você vai dominar gente inteligente? Gente inteligente pensa. Os idiotas não pensam. É melhor você ter uma população idiota. Basta você comandar. Basta você dar uma palavra de ordem. A população idiota vai atrás. Lula preso, é pronto. A população vai atrás. Ah, ainda bem que o Lula está preso e pronto. Acham que empresário preso é prosperidade para a nação. Olha que bom. A Lava Jato prendeu o dono do Odebrecht. E daí? Isso trouxe comida na mesa de alguém ou tirou comida? Quantas centenas de milhares de empregos foram perdidos porque o dono do Odebrecht foi preso? Alguém ganhou comida na mesa com a prisão dos diretores da Petrobras? Oh, que felicidade! Pela primeira vez na história, eles foram presos. E daí? E as empresas que foram fechadas? E o PIB que diminuiu? Como é que diminui o PIB? Você tem menos construtoras, menos produção, menos PIB. Como é que o PIB vai levantar? Com a reforma da Previdência? É um absurdo, né? Um economista, como Paulo Guedes, afirmar que a reforma da Previdência vai trazer prosperidade. Não vai. Tiraram dinheiro do nosso bolso, 1 trilhão, 800 bilhões dos bolsos dos aposentados. Isso é dinheiro a menos na economia. Só vai piorar daqui a alguns anos. Não vão perceber agora. Ninguém vai perceber agora que a situação vai piorar. Primeiro, eles vão aprovar a reforma e vão festejar, vão soltar foguete, vão acenar com as bandeirinhas verdes e amarelas. Aí só daqui a anos nós vamos perceber o que eles fizeram. E é claro que vai piorar. Não é isso que melhora o país. O que melhora é a credibilidade, é investimento público. É o investimento público. E o que é investimento público? É a grana nossa. É a grana dos contribuintes, que não está sendo investida. Nesses anos, enquanto permanecer esse Bolsonaro, enquanto permanecerem esses demônios que estão de Pandora, não há como o país crescer, não há como o país melhorar. Meus grandes amigos, muito obrigado a todos por assistirem mais esse programa especial da TV Solnic. Agradeço pela audiência. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva. Já estamos com 6.300 e tantos, rumo aos 6.400. Peço que se inscrevam, deem likes, aquelas coisas todas que vocês já sabem que precisam fazer. Eu volto a qualquer momento para mais uma transmissão da TV Solnic. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.